Olá, amigos. Meu nome é José Silvio, também conhecido como Baso. Sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o cálculo da pensão por morte, mas veja bem, do servidor público federal, portanto, no regime próprio de previdência social. Eu não vou falar aqui dos dependentes, tendo em vista que o artigo 217 da Lei 8.112 de 90 foi tacitamente revogado pela Emenda Constitucional número 101 de 2019, de modo que hoje nós vamos aplicar o artigo 16 da Lei 8.213. Então, os dependentes do regime geral de previdência social são os mesmos dependentes do regime próprio de previdência social, né? Quais sejam cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos de idade ou se maior com uma deficiência física, mental ou intelectual grave, os pais, né, esses necessitando de comprovar dependência econômica, o irmão menor de 21 anos ou se maior de 21 anos de idade com deficiência física, mental ou intelectual grave, também necessitando comprovar dependência econômica. Tá? A Lei 8.112 de 90 falava que o cônjuge separado judicialmente ou de fato ou divorciado tinha que comprovar que recebia pensão alimentícia ao tempo do falecimento do segurado falecido. Mas a Lei 8.213 de 91 é silente, e como o artigo 217 foi tacitamente revogado, né, entendo que essa discussão aqui foi encerrada. Mas então, entrando no cálculo da pensão por morte do regime próprio de previdência social no servidor público federal, como que se dava esse cálculo antes da reforma previdenciária? Bem, antes da reforma da Previdência, o artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal, dizia lá que a pensão por morte devida ao dependente do segurado falecido era equivalente aos proventos desse segurado, e quando eu falo proventos, leia-se, ele estava aposentado, proventos de aposentadoria, limitado ao teto do regime geral de previdência social, que hoje está em R$ 6.101, mais 70% da diferença entre o valor desse provento e o teto do regime geral de previdência social. Ou se o segurado, ao tempo do seu falecimento, não era aposentado, o servidor público federal estava na ativa, o valor da pensão por morte deixada por ele seria igual à remuneração desse servidor, limitado ao teto do regime geral de previdência social, hoje em R$ 6.101, mais 70% da diferença entre a remuneração dele e o teto do regime geral de previdência social. Então, só para ilustrar aqui um exemplo, imagine a seguinte situação: o seu João, ele era servidor público federal aposentado e recebia uma aposentadoria de R$ 20.000 por mês, ok? Só que esse valor para pagamento, ele veio a falecer, e ele veio a falecer antes da reforma previdenciária. É bom que se diga isso, que o marco temporal foi antes da reforma previdenciária. Como que se calcula o valor da pensão por morte deixada para a Dona Maria, única dependente dele? Muito bem. Ele recebeu uma aposentadoria de R$ 20.000, nós vamos limitar esse valor ao teto do regime geral de previdência social. Supondo que a reforma previdenciária não tivesse ocorrido hoje, e o teto hoje é de R$ 6.101, então ficaria limitado a R$ 6.101. Só que não para por aí. A esses R$ 6.101 soma-se 70% da diferença entre o valor da aposentadoria que ele recebia, que era de R$ 20.000, e o teto do regime geral de previdência social, que é R$ 6.101. Então nós vamos ter aí, essa diferença vai ser de R$ 13.899,
se você calcular na calculadora aí. 70% de R$ 13.899 vai dar R$ 9.279,30. E aí, a lei diz, é só somar esses R$ 9.729,30 com o teto do regime geral de previdência social. Então, mais R$ 6.101. Então, veja que se a reforma previdenciária não tivesse acontecido, a Dona Maria receberia R$ 15.830,30 de pensão por morte. Ok? Agora, vamos ao cálculo da pensão por morte após a reforma previdenciária. Como que ficou? Bem, para se calcular a pensão por morte após a reforma previdenciária, diz lá que vai ser igual, né? Nós temos que calcular primeiro a aposentadoria do segurado falecido, porque vai ser igual ao valor da aposentadoria do segurado falecido, né? Só que iniciando-se vai ser 50% da média mais 60% por dependente até o limite máximo de 100%. Como assim? Calcula-se o valor da aposentadoria, aplica-se a cota familiar de 50% e vê quantos dependentes são. Se for um dependente só, o valor da pensão por morte vai ser 60% do valor dessa aposentadoria. Se ele não era aposentado, vai ser 60% do valor de uma aposentadoria por invalidez. Ok? Então, vamos a um exemplo. Imagine você. Olá, amigos. Então, voltando aqui, tivemos um problema técnico com o vídeo. Então, voltando à retomada do raciocínio, imagine você que João faleceu após a reforma previdenciária. Tá? Nós vamos ter que calcular o valor da aposentadoria dele. Imagine que ele deixou uma média de R$ 20.000. Essa média aí que eu falo, hoje após a reforma da Previdência, é 100% das contribuições, sem descartar as 20% menores, né? E iniciando-se em 60%, mais 2% por ano. Aí veja bem, aqui no regime próprio de Previdência Social não tem distinção, tanto para o homem quanto para a mulher, que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Ok? Então essa média de 100% foi de R$ 20.000. Imagine que João contribuiu para o regime próprio de Previdência Social por 35 anos. Por 35 anos. Então, o valor da aposentadoria dele seria de 90% da média, porque 60% a contribuição dele ultrapassou em 20 anos 15 anos, né? 35 anos ultrapassou em 20 anos 15 anos, então 15 vezes 2 vai dar 30%, 60% com 30 vai dar 90%. Então, o valor da aposentadoria dele seria, se ele fosse vivo, de R$ 18.000. Ok? E agora é fácil calcular a pensão por morte de Maria. É só pegar a cota familiar de 50%, prevista na lei, mais 10% por dependente. No caso, ela é a única dependente, 60 com 10%, 50 com 10%, 60%. Então, ela vai receber 60% de R$ 18.000, que vai dar, abrindo aqui a calculadora, R$ 10.800. Então, veja a diferença de valor da pensão por morte devida a um dependente de um servidor público federal falecido antes da reforma previdenciária e a um dependente do servidor público federal falecido após a reforma previdenciária. Veja que o valor cai drasticamente. Tá? Então é isso, meus amigos.
É o que eu tinha para falar sobre cálculo de pensão por morte. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar os sininhos para as notificações. Ok, galera? Até logo, vazei, fui, tchau.